Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? EBD Online. Meus irmãos, nós estamos aí chegando ao final das nossas EBDs Online, né? Se você ainda não está sabendo, o mês de agosto é o nosso último mês com atividades online. No mês de setembro, nós estamos retornando 100%, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor, às nossas atividades presenciais. Na primeira semana de setembro, retornamos com o nosso culto de quarta-feira. A nossa EBD já está presencial, o nosso culto da noite já está presencial. Então, somente nós vamos parar com as transmissões, né, e vamos começar os cultos de quarta-feira presencial. Qual a implicação que isso traz para nós? Meus irmãos, nós estamos seguindo aí a prefeitura, né? Temos tido a prefeitura como um termômetro para nós. Agora no mês de setembro, as aulas municipais elas estão retornando, as escolas estão reabrindo, o estado também já está retornando com suas aulas presenciais. Então nós temos sentido isso como um termômetro para a gente também voltar às nossas atividades presenciais. Isso a qualquer momento pode mudar. Nós sabemos que tem uma variante Delta andando, né, por aí. Temos só 2 casos aqui em Volta Redonda, mas em qualquer momento a prefeitura pode mudar o protocolo, a gente volta para as atividades online, tá ok? Mas nesse momento nós estaremos indo para as atividades presenciais. Os cultos continuarão sendo gravados, porém não serão transmitidos ou retransmitidos. Nós sabemos que há alguns irmãos em nossa igreja que são realmente do grupo de risco por doenças gravíssimas. Essas pessoas, se assim desejarem, receberão então o culto gravado, tá bom? Não será um culto transmitido para o público, para toda a igreja, mas apenas para aqueles que de fato não podem estar conosco nesse tempo. Dados os avisos, meus irmãos, quero entrar na nossa lição de hoje. Nós estamos na nossa segunda lição, a mordomia cristã como generosidade. Os nossos estudos agora estão falando sobre generosidade. A nossa revista é a revista Palavra e Vida. Nesse trimestre, a associação não imprimiu as revistas, porém, nós temos a revista em PDF. Se você ainda não recebeu, é só falar comigo que eu estarei aí encaminhando para você. Para os irmãos que estão frequentando a EBD presencial, nós estamos tentando, na medida do possível, domingo a domingo, imprimir uma certa quantidade e distribuir ali no templo. Então, se você começar a frequentar a EBD presencial, você que está aí à distância, né, na EBD Online, provavelmente você receba a versão impressa lá na nossa igreja. Mas a nossa lição de hoje, a lição 2, é baseada lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, a mordomia cristã como generosidade. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meus irmãos, a proposta desse trimestre é a gente expor o tema mordomia, um tema que não é muito falado, um tema que não é muito compartilhado em nossas igrejas, mas queremos falar de mordomia cristã sobre a ótica da generosidade, né? Nós precisamos então mostrar em nossas atitudes de voluntariedade, de contribuição, também das nossas posses, o desafio que é a generosidade. Mas nós somos chamados por Deus à generosidade. A generosidade ela traz um grande desafio. Que desafio seria esse, né? É o desafio, meus irmãos, de deixar de olhar para o que é meu
e passar a olhar para a necessidade do outro. Isso me lembra muito a parábola do bom samaritano, onde nós vemos ali, um homem judeu que está passando por um caminho muito perigoso, um caminho de muitos salteadores, de muitos ladrões, e ele é assaltado naquele caminho, ele é espancado naquele caminho, e ali passa um levita, um sacerdote e um samaritano. E o levita não socorre aquele judeu, sendo seu compatriota, sendo ele um religioso. O sacerdote também não socorre aquele homem, sendo ele um sacerdote, um homem da palavra de Deus. Vem então o samaritano, que é um homem ali que, por motivos históricos, era até inimigo ali dos judeus, mas ele para com compaixão e generosidade e socorre aquele homem. O pensamento daqueles sacerdotes, daquele levita, era de que eles não podiam desperdiçar tempo com aquele homem, não podiam desperdiçar dinheiro, mas o samaritano desperdiça tempo com aquele homem, para ajudá-lo num local muito perigoso, onde ele mesmo podia ser assaltado também, cuida das feridas daquele homem, o leva a uma hospedaria e ali paga a diária da hospedaria para ele ficar ali se recuperando. Meus irmãos, a parábola do bom samaritano, ela nos ensina na essência o que é generosidade. Generosidade, dedicação de tempo, dedicação de dinheiro, é se entregar para cuidar de outras pessoas. A generosidade, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, ela significa olhar para a necessidade do outro, olhar para a necessidade do próximo. E geralmente nós interpretamos a generosidade pelo aspecto quantitativo, né? Quando nós falamos de dinheiro, por exemplo, a generosidade ela envolve quantidade. Quem dá muito é muito generoso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é isso. Generosidade não é muito ligada à quantidade, mas à qualidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos o exemplo da oferta da viúva. E Jesus ele diz assim, olha, lá em Lucas 21, nos versículos 1 a 4, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aquela pobre viúva, ela na sua generosidade, ela ofertou na casa de Deus tudo aquilo que ela tinha. Não é? Ela deu a menor das ofertas, muitas outras pessoas deram ofertas muito mais substanciais, muito maiores do que a sua. Aquela mulher deu muito pouco, mas o seu pouco era tudo aquilo que ela tinha. Então Cristo se agradou muito mais da oferta da viúva, que deu pouco, do que daqueles que deram muito, mas que também tinham muita coisa. Então a generosidade tem a ver, meus irmãos, com qualidade. Quando nós olhamos para a história de Caim e Abel, nós vemos também um pouquinho sobre o espírito da generosidade, não é? Onde nós vemos que Caim, ele deu uma oferta boa ao Senhor, mas ele não deu das suas primícias. Abel, ele deu as suas primícias, as primeiras ofertas, a melhor oferta, a oferta que não estava danificada, que não tinha defeito nenhum, que não estava estragada. Então Deus se agradou da qualidade da oferta de Abel. A oferta de Abel para Deus foi uma oferta generosa. E a Bíblia Sagrada, ela ensina que o generoso prosperará. Está lá em Provérbios capítulo 11, versículos 24 a 25. Né? Aquele que alivia o peso dos outros prosperará. Ou seja, aquele que ajuda o outro, aquele que se dedica ao outro, aquele que abençoa o outro, seja financeiramente, seja com o seu tempo, seja da maneira que for, ele irá prosperar. Essa é uma promessa de Deus na vida daquele que é generoso. Quem dá alívio, meus irmãos, ao seu próximo, prospera na presença do Senhor. Há, porém, meus irmãos, aqueles que escolhem não aliviar o peso do outro. Há aqueles que escolhem por livre vontade não praticar generosidade, e certamente essas pessoas não serão abençoadas pelo Senhor. Provérbios 11, 24 a 25 chama muito a minha atenção, porque ele diz, né, que aquele que alivia a vida do outro
prosperará, ou seja, aquele que abençoa o outro prosperará. Eu lembro que eu conheço uma pessoa que é muito abastada financeiramente, uma pessoa bem de vida, bem de situação, e essa pessoa é uma das pessoas que eu conheço assim que mais abençoa os outros financeiramente, de várias formas diferentes. E quanto mais, eu sempre notei isso desde quando eu caminhava com essa pessoa, quanto mais ela abençoa os outros, mais ela é abençoada. Provérbios 11, 24 a 25, meus irmãos, não é uma balela, mas é uma verdade na nossa vida. Quando praticamos generosidade na vida do nosso próximo, nós podemos ter certeza absoluta que seremos abençoados pelo Senhor, porque isso é uma promessa da palavra de Deus. Desse modo, meus irmãos, a generosidade, ela pavimenta o caminho da prosperidade, né? Tá aqui na página 17 da nossa revista. Se você recebeu em PDF, você pode estar seguindo aí pelo PDF. Se você não recebeu, quem está lá na igreja vai receber a via impressa. É até bacana, se você tiver condições de imprimir a revista, imprima a revista, porque essa revista está muito legal. E é bacana a gente acompanhar a lição tendo a revista em nossas mãos. Diz assim lá na página 17, é muito comum referir a generosidade com algo meramente financeiro. Nós falamos um pouquinho sobre isso no domingo passado, né? Quando falamos em generosidade, logo as pessoas pensam em din-din, logo as pessoas pensam em finanças, logo as pessoas pensam em doações financeiras. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a generosidade vai muito além de finanças. Ela vai, meus irmãos, também ao encontro do exercício, dedicação do nosso tempo, das nossas habilidades. Quando eu olho para o bom samaritano, eu vejo isso completamente, né, em todas as áreas. O bom samaritano investiu dinheiro naquele judeu que estava ferido? Sim. Ele tratou as suas feridas, comprou remédios, medicamentos, pagou hospedaria para ele. Mas também ele parou no caminho e dedicou tempo àquele homem. E também ele prestou os primeiros socorros, ou seja, talento, né? Não é todo mundo que sabe prestar socorro. Esse homem, ele prestou os primeiros socorros àquele judeu. Então nós vemos que a generosidade, ela passa pelo dinheiro, pelas finanças. A generosidade, ela passa pela dedicação do tempo, mas ela passa também pelas nossas habilidades. Me lembra muito aquele louvor que diz que meus dons e talentos são para te servir, né? Os nossos dons, os nossos talentos e as nossas finanças servem para servir ao Senhor. E generosidade tem a ver com isso, meus irmãos. É um assunto que às vezes nós falamos muito pouco. O Espiritismo fala muito sobre generosidade, o catolicismo fala muito sobre generosidade, mas nós evangélicos protestantes precisamos falar mais sobre generosidade e precisamos praticar mais generosidade. Precisamos dedicar mais as nossas finanças, o nosso tempo e as nossas habilidades para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam da palavra do Senhor, aqueles que necessitam do socorro financeiro, daqueles que necessitam de apoio espiritual, emocional, material. Me lembra muito, meus irmãos, a teologia da missão integral, que diz que é responsabilidade de todo cristão levar o evangelho todo e para todo o homem. O evangelho todo significa que o evangelho não é apenas a palavra é a parte mais importante do evangelho, mas o evangelho também tem a ver com dar o pão. O evangelho também tem a ver com dar ajuda, tem a ver com socorrer ao outro, ao outro ajudar e dizer ao seu companheiro: esforça-te, sê forte, eu estou com você. A palavra de Deus é sobre isso. E eu quero passar aqui para o nosso primeiro ponto aqui da nossa reflexão, lá na página 18, se você está nos acompanhando pela revista, onde diz assim, onde a generosidade ela deve começar? Em primeiro lugar, generosidade deve começar com o mais próximo, né? O apóstolo Paulo, ele nos advertiu, meus irmãos,
Lá em 1 Timóteo 5,8, olha só, vamos ler lá. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O apóstolo Paulo ele vem nos ensinar que a generosidade ela deve começar pelos nossos familiares. Nós precisamos ser generosos com a nossa família. Nós devemos cuidar daqueles que são sangue do nosso sangue em primeiro lugar. Os nossos parentes, a nossa família deve ser alvo do nosso cuidado. Um tempo atrás eu vi na internet um homem que ganhou na loteria, numa loteria em outro país, e lá as pessoas têm um momento para receber a loteria em público e ele foi usando uma máscara. E por que ele foi usando aquela máscara? Medo de sequestro? Não. Ele não queria que os parentes soubessem que ele havia ganho na loteria. E na hora que eu estava preparando a lição aqui, eu lembrei disso, né? Esse homem não queria que os parentes soubessem que ele ganhou na loteria. A clara intenção daquele homem é não ajudar ninguém da sua família. Claro que nós desconhecemos os motivos desse homem, mas chama a nossa atenção. Um homem que não quer cuidar dos seus parentes, às vezes quando nós pensamos em ganhar uma bolada em dinheiro, é muito normal a gente dizer, se eu ganhasse um dinheiro desse, eu ia comprar uma casa para os meus pais, eu ia fazer isso pelo meu irmão, eu ia fazer isso pelo meu cunhado, não sei. Nós pensamos logo em como nós poderíamos ajudar a nossa família. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 5,8, ele fala exatamente sobre isso. A generosidade ela deve começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós devemos ser generosos para com os nossos irmãos da igreja, né? Porque nós somos membros uns dos outros. Na igreja nós formamos uma grande família, nós somos de fato irmãos uns dos outros. Criamos laços muito fortes dentro da igreja, laços espirituais. Jesus é a aliança, né, entre você e eu. Porém, meus irmãos, nós não devemos nos esquecer dos nossos parentes. O autor da revista, ele nos destaca uma coisa muito importante. Olha só o que ele diz lá, olha. Quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja apenas para mostrar algo que não são e deixam os seus parentes passarem grandes apertos e necessidades. Isso é muito importante, porque quando nós somos generosos com os irmãos da igreja, porque nós vamos ser vistos, né? Isso é hipocrisia, isso é falsa religião. E muitas vezes nós até ajudamos aqueles que são da igreja, nós ajudamos os nossos irmãos em Cristo, mas nós abandonamos, nós deixamos de lado aqueles que são parentes, aqueles que são sangue do nosso sangue. E o apóstolo Paulo ele nos adverte que isso não pode acontecer de forma nenhuma. Nós devemos dar atenção, nós devemos cuidar dos nossos familiares. Lá em 1 Timóteo 5,8 fala que quando nós deixamos os nossos parentes de lado, nós nos tornamos pior que um descrente. Já pensou? Ainda que a gente seja generoso na igreja com os nossos irmãos em Cristo, seja dizimista, seja ofertante, participe de campanha de agasalho, participe de campanha do que for, de quilo, do que for, mas eu deixo meu parente de lado quando ele está precisando, eu sou pior do que um descrente. É o que nos diz a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Isso é muito pesado. Essa revista ela vem nos confrontar na nossa espiritualidade a respeito do que é ser generoso aos olhos do Senhor. Como tem sido o seu cuidado para com os seus parentes nesse tempo de escassez? É a pergunta que fica para nós aqui nessa manhã. Nós passamos um tempo difícil aí com essa pandemia, não é verdade? E aí? Como tem sido a nossa generosidade nesse tempo? Eu fiquei muito feliz na semana passada, onde eu conversava com um amigo. Esse amigo ele passou um aperto muito grande na pandemia, mas ele começou a receber a cesta básica lá da igreja dele. E ele dizia assim, olha Fabrício, eu recebi a cesta, mas eu dividia a cesta no meio.
porque a minha noiva também estava passando muita dificuldade. Ou seja, na minha visão, pelo menos o noivo já é um parente, não é? Praticamente. E ele, do pouco que ele tinha, ele dividiu com ela. Isso é amor cristão. Isso é exercício da palavra de Deus. Isso é missão integral da igreja, meus irmãos. Generosidade nós precisamos viver e precisamos praticar. Devemos nos perguntar frequentemente se temos expressado o amor de Deus em nossa família e em nossa igreja. É a pergunta que a revista deixa para nós aqui nessa manhã. Mas aí na página 18 nós temos o ponto 2 da nossa revista, né? E nós precisamos nos perguntar o que é generosidade. E o autor ele vem nos explicar que generosidade é ir além do esperado. Ir além do esperado. É dar mais do que as pessoas esperam. É fazer mais do que as pessoas esperam que a gente faça. É ir além. Generosidade é ir além. Vamos dar alguns exemplos, meus irmãos. Imagine alguém que vai dar uma roupa, vai doar roupa de frio. Nós estamos aí num tempo, agora graças a Deus, pelo menos para minha alegria, o tempo está esquentando. Mas a gente vem de uma época de muito frio, não é? Imagina que a gente decide então doar roupas de frio para uma campanha do agasalho. Isso é algo que o cristão deve fazer por si só. A generosidade é ir além disso. Pastor, mas como assim? É dar a roupa que eu estou vestindo? Não estou falando disso, né? Você vai doar roupa de frio ali para alguém? Aí antes de doar essa roupa de frio, você pega e lava a roupa. Aí você pega e apregou os botões que estão soltos. Você costura eventuais rasgados que a roupa tem. E aí depois de corrigir os defeitos da roupa, você doa a roupa. Isso é generosidade à luz da palavra de Deus. Imagina alguém que decide doar um móvel para alguém, um guarda-roupa para alguém. Essa pessoa ela não apenas doa o móvel, mas ela leva o móvel, ela paga o frete, ela desmonta e monta o guarda-roupa na casa da pessoa, desmonta na sua casa, monta na casa da pessoa que está recebendo. Isso é generosidade, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu já estou dando, a pessoa que se vire para pegar isso aqui em casa. Isso não é generosidade. Generosidade é ir além. É ir além do esperado, é ir além do normal, é ir além do comum, é ir além daquilo que todo mundo faz. Não é verdade? Doar um guarda-roupa, por exemplo, é algo que qualquer um pode fazer. Agora você desmontar, pagar o frete, levar na casa da pessoa, montar lá para ela, isso é generosidade. À luz da palavra de Deus, a exemplo do que faria o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que decide doar brinquedos numa campanha de Natal, por exemplo, brinquedos usados, mas antes olha se os brinquedos estão inteiros. Será que os brinquedos têm braços? Será que os brinquedos tem rodinha, né? Se for um carrinho? Será que tem as portinhas? Será que está tudo funcionando? Isso é generosidade, né? Dar brinquedo quebrado para os outros não é generosidade à luz da palavra do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, terceiro e último, aí na página 18 ainda, né? Quem deve ser generoso? Quem deve praticar a generosidade? Meus irmãos, a generosidade ela é um dom de Deus, eu vejo assim, né? E realmente eu acho que é ali um dom do Espírito Santo. Tem gente que é mais generosa. A generosidade ela está nata no nosso coração, porque ela é um atributo comunicável de Deus. Deus é generoso, Deus nos faz generosos. Há pessoas que são extremamente generosas, essas eu acredito que tem um dom do Espírito Santo para a generosidade. Mas será que a generosidade é só para nós? Ou será que é para toda a igreja? É só para você? É só para mim? É para todos? Meus irmãos, a generosidade ela é recomendada na palavra de Deus para todos os cristãos. E há um exemplo de generosidade a ser seguido. Que exemplo é esse, pastor? O exemplo de Deus, Pai, entregando Cristo à humanidade.
Esse ato de Deus, Jeová, entregar Cristo à humanidade, é uma demonstração de que Deus é generoso. Sejamos nós imitadores de Deus, então que nós também devemos ser generosos também. A generosidade é um dom de Deus e uma disposição espiritual de não fugir ou fechar os olhos aos necessitados. Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: a maior felicidade em dar do que em receber. Isso é evangelho na prática. Isso é a palavra de Deus sendo praticada. É a palavra de Deus sendo exercida, meus irmãos. E em tempos de teologia da prosperidade, é onde a gente só quer receber, ganhar, a gente tem que ter muito cuidado. Precisamos praticar o evangelho. Precisamos praticar o evangelho da doação. Precisamos praticar o evangelho da generosidade, porque é muito mais abençoado, muito mais bem-aventurado, feliz é aquele que dá, do que aquele que muito recebe. É o que nos diz a palavra do Senhor. Jesus, ele ensina que ser generoso é estar disponível mesmo rodeado de obrigações. Olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é forte, isso aqui é importante. Jesus, ele vem nos dizer que a generosidade passa também pelo nosso tempo. O bom samaritano parou tudo que ele estava fazendo. O bom samaritano não estava passando por aquela estrada porque era um lugar legal, bonito, né? Nós sabemos que era um lugar perigoso. As pessoas passavam por ali para cortar caminho. O teólogo Champlin nos explica que até os dias atuais esse lugar ainda existe e ainda é um lugar perigoso, onde as pessoas cortavam caminho. Apesar da história do bom samaritano ser uma parábola, há indícios teológicos de que Jesus está se referindo a uma história real, porque a estrada é uma estrada real, né? Então pode muito bem ser uma história que aconteceu. Mas a história do bom samaritano, ela nos ensina que o homem não estava passando por ali à toa, não era um lugar bom de passar. Ele está ali a trabalho, ele está ali a necessidade, mas ele para, ele não está ali de bobeira. Ele para, ele perde o seu tempo, ele gasta tempo para socorrer aquele judeu caído no caminho. Ele tinha suas obrigações? Obviamente que tinha, mas ele dá um tempo nas suas obrigações para ajudar o próximo. Isso é generosidade. Obrigações nós sempre teremos, atarefados nós sempre estaremos. Então, se a gente se guiar pelas nossas obrigações, pelas nossas tarefas, nós nunca vamos ajudar ninguém. Nós nunca seremos generosos. E Jesus, ele vem nos ensinar que generosidade, meus irmãos, é estar disponível, mesmo quando nós estamos rodeados de obrigações. E Jesus, ele nos dá vários exemplos sobre isso. Ele nos dá um exemplo quando ele para curar uma mulher doente no meio de uma multidão, aquela mulher que tinha uma hemorragia muito forte. Jesus está ali no meio da multidão, está todo mundo apertando ele, todo mundo queria alguma coisa dele, mas ele para dar atenção àquela mulher. Ele estava atarefado? Ele estava, era muita gente para dar atenção. Aquela mulher não chamou a atenção de Jesus, ela só tocou na sua roupa, mas Jesus parou tudo para dar atenção a essa mulher. No outro momento a gente vê que Jesus, ele está indo para um determinado lugar, ele para tudo que ele está fazendo para dar atenção a Bartimeu. O cego está lá gritando. Jesus, ele para, ele vai até aquele homem, ele gasta tempo com aquele homem, apesar das suas tarefas, apesar das suas obrigações, apesar de ele estar indo de um lugar para o outro, ele dedica tempo a Bartimeu. E também, meus irmãos, o que falar também do seu encontro com o publicano Zaqueu, não é? Está lá em cima de uma árvore, e aí Jesus para tudo e dá atenção para aquele homem, vai para a casa daquele homem. Jesus tinha suas tarefas, Jesus era alguém extremamente atarefado, mas ele para, me convém ficar na casa desse homem, e ele vai para a casa de Zaqueu. Então nós vemos aqui 3 exemplos, poderia dar muitos outros, aonde Jesus, ele dedica
tempo mesmo estando atarefado. A palavra de Deus vem nos ensinar que generosidade, meus irmãos, ela deve acontecer apesar da nossa vida atarefada, do nosso calendário pesado. Precisamos ser generosos com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso próximo. Há, portanto, um campo significativo para exercer a generosidade. Quanto tempo nós temos investido no cuidado para com esses irmãos? E aí, meus irmãos, será que nós temos sido generosos? Será que nós temos dedicado tempo para servir? Nos Estados Unidos é muito comum o trabalho social, não é? Grandes empresários, né? Às vezes empresários mesmo multimilionários, como, por exemplo, Bill Gates, né? Que já foi por muito tempo o homem mais rico do mundo, não é, mas é bastante rico. Esses homens, eles têm isso em mente, que eles precisam dedicar tempo a servir o próximo. E eles gastam, às vezes, dias da semana indo para albergues, orfanatos, asilos, e eles trabalham ali voluntariamente para cuidar do próximo. É uma cultura deles, isso é muito comum de acontecer lá. E nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, claro que eles também são, né? Lá é uma cultura protestante, e talvez até seja por isso que eles fazem isso. Mas nós aqui no Brasil, que somos cristãos, que somos protestantes, precisamos entender que independente... Eu fico pensando quão atarefada é a vida de um homem como Bill Gates. Mas ele consegue parar para ir para um asilo cuidar de idoso, para ir para um albergue cuidar de moradores de rua. E nós? Quanto do nosso tempo nós temos dedicado àqueles que precisam? Generosidade, meus irmãos, é isso. É dedicar tempo àqueles que precisam. Concluindo, não permita que o seu coração endureça. Pratique o bem, doe-se. Não doe ou oferte pensando em benefício próprio. A generosidade não deve ser uma barganha com Deus, mas ela deve ser um imitar a Deus. Quando eu sou generoso, não sou generoso porque eu quero rios de bênçãos sobre a minha vida, apesar de que ela atrai as bênçãos de Deus. Mas eu sou generoso porque Deus é generoso e eu sou um imitador de Deus. Sejamos então generosos a exemplo do Senhor. Pratiquemos a mordomia cristã como símbolo de generosidade. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração. Obrigado pelo fortalecimento espiritual. O meu pedido ao Senhor aqui, ó Pai, nessa manhã, é que o Senhor esteja levantando em nosso meio gente generosa, gente com capacidade para abençoar vidas. Abençoe vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe vidas por meio das nossas vidas. Por meio das nossas vidas. Faça de nós canal de bênção na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida do nosso próximo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Apenas lembrando aqui, meus irmãos, que nós temos só mais uma EBD online aqui, dia 29, nossa última EBD online. E aí, a partir daí, nós estaremos apenas nas atividades presenciais. E o culto que será gravado será apenas o culto de domingo à noite, né? Você que é do grupo de risco, você que não está podendo ir na igreja ainda nesse tempo, você estará recebendo sim as atividades online, não é? Mas apenas do culto dominical, do culto da noite, tá bom? É muito trabalho na edição, é muita coisa para a gente fazer. Voltando com as atividades presenciais, fica triplo do trabalho, não é? Mas os cultos de domingo à noite eu garanto para você que é do grupo de risco que você continuará recebendo.
a EBD, infelizmente, nesse tempo, apenas presencial. É até mesmo um incentivo para nós estarmos retornando aí ao templo, à casa do Senhor. Você que já foi vacinado, você que já passou dos 15 dias da segunda dose, vamos estar juntos lá no templo. As EBDs têm sido muito legais, você não pode perder de estar lá conosco. Os professores Leozete, o professor Jefinho também está lá junto com a gente, e com certeza os adolescentes lá na liga, né, junto com os jovens. Com certeza Deus tem nos abençoado muito nesse tempo. E eu tenho realmente acreditado que esse tempo é um tempo para nós retornarmos às nossas atividades normais na nossa igreja. Não podemos ficar para sempre, não é? No mundo online, no mundo virtual. Em algum momento nós teríamos que voltar, e eu penso que o momento é esse, aonde a maioria da nossa cidade ela já foi vacinada. Agora falta um número pequeno, e esse número pequeno não é o grupo de risco, não é? Então, certamente eu penso que Deus está conosco aí nesse negócio, e eu convido você que ainda não voltou a voltar, a estar conosco na nossa igreja, nos cultos presenciais, nas EBDs presenciais, e a partir da primeira semana de setembro, também nos cultos de quarta-feira na nossa igreja. Tem um dia muito abençoado, daqui a pouquinho, 17 horas, hoje teremos ainda o culto online, 17 horas aí, culto online disponível para você, e logo mais à noite teremos ainda o nosso culto presencial às 19 horas. O culto ao vivo eu não tenho certeza se será transmitido, eu comunico você por aqui, tá bom? Nós estamos com algumas dificuldades na nossa internet, né? Nós estamos utilizando a internet de um irmão nosso, mas estando os problemas resolvidos, o culto ao vivo será transmitido. Beijo no coração, Deus abençoe você, sua família, paz e graça, um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Generosidade, somos chamados pelo Senhor para irmos além. Deus abençoe. Em Lucas 6, versículo 38 diz: quando você dá ao Senhor, você recebe boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia! Cante comigo assim. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê ao Senhor, cante. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé, dê feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração, dê o melhor. Dê em Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure
devolverá. Então dê ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê